Se você já cansou de sentir dores por causa da sua hérnia de disco, você está no lugar certo. Meu nome é Newton, sou personal trainer e hoje nós vamos falar sobre dor. Nós vamos falar talvez sobre um dos mais importantes aspectos relacionado a essa dor que fará com que você melhore, com que você tenha um resultado positivo de melhora nessa dor. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o surgimento disso, né? Afinal, de onde vem essa hernia de disco? Como é que eu vou arrumar um negócio? Como é que eu vou fazer com que melhore uma coisa que eu não sei nem de onde vem? Bom, o que acontece é o seguinte: você tem na sua coluna vértebras. Vértebras são ossos, tá? Então você tem ali um osso em cima de outro osso, de outro osso, de outro osso, que forma a sua coluna vertebral. Cada ossinho da coluna, ele é específico. O osso da coluna lombar, ele não é igual ao osso da coluna cervical. Então, cada porção da sua coluna, ela tem uma função. Cada porção da sua coluna, ela tem uma capacidade de movimentação ou de sustentação. Bom, para que tudo isso? Para dizer que no meio, aliás, entre uma vértebra e outra, existe o disco intervertebral. É um disquinho que serve ali para estar amortecendo os impactos que você gera durante o dia e serve também para estar possibilitando o movimento de uma vértebra sobre a outra. Se não existisse o disquinho, o movimento seria difícil e provavelmente o osso ia raspar um no outro, gerando um desgaste. E um desgaste, obviamente, provocaria dores, provocaria alterações no formato da vértebra e tudo mais, que ia trazer um monte de problema para você. Bom, mas vamos focar no problema da hérnia. Então, como é que ela surge? O seu disco, suas vértebras vão se movimentar, o disquinho está ali no meio, vai sofrer então movimentações devido à sua postura, à sua rotina, ao que você quer fazer. Então, dentro dessas movimentações, o que acontece é que um dos lados do disco acaba sendo pressionado, né? Com suas vértebras se movimentando, um dos lados do disco acaba tendo uma pressão maior. Imagina aí uma bexiga. Quando você pensa numa bexiga, imagine agora que eu apertei um dos lados da bexiga. Quando eu aperto um dos lados da bexiga, o outro lado automaticamente ele vai ter que sustentar esse ar. É justamente isso que acontece com o seu disco. Quando você movimenta, você flexiona a sua coluna, por exemplo, você faz com que a vértebra se movimente. Então, ela pressiona mais um lado do disco do que o outro. Consequentemente, o núcleo, que é uma parte mais líquida ali do seu disco, ele é deslocado para a parte oposta desse movimento. Então, me movimentei para frente, o que está gerando compressão e jogando esse núcleo, jogando a pressão para trás. Assim como pode acontecer com a bexiga, também acontece com o seu disco. Eu posso apertar tão forte a bexiga aqui que ele estoura lá. É aí que a caca acontece. Bom, o seu disco então é pressionado para fora e aí a gente pode ter vários níveis dessa hérnia. Pode ser só um abalamento, pode ser uma protusão, pode ser uma hérnia extrusa, quando tem uma extrusão. Então, cada grau limita a gravidade da coisa. E, lógico, dependendo da gravidade da coisa, então você pode ter também mais ou menos dor. Legal? Bom, tudo isso para falar como que aconteceu essa hérnia aí. E essa hérnia pode ter surgido de N maneiras, que eu vou falar num outro vídeo. Mas agora, então, surgiu a hérnia. Qual é a principal coisa, então, que você tem que ter para melhorar essa dor? Bom, agora, antes de falar como melhorar a dor, agora que você já sabe como que a hérnia surge, então você tem em mente que a dor é um aspecto multifatorial. Significa que a dor vem de vários fatores. Não é uma coisa única. Não é só a hérnia que vai causar essa dor que você sente. Muitos fatores vão estar influenciando essa dor. Fatores intrínsecos, dentro de mim, e fatores extrínsecos, por exemplo, do ambiente. Como assim? Bom,
Fatores intrínsecos estão relacionados justamente à pessoa. Você já viu, ou se não viu, talvez seja uma curiosidade interessante para você entender, que pessoas podem ter o mesmo diagnóstico no exame, o mesmo grau de herniamento, na mesma vértebra, e uma delas sentir muita dor e a outra não sentir dor. Ou sentir uma dor assim muito leve. Por que que isso acontece? Tá aí um exemplo claro de dor multifatorial. Vamos fazer de fora primeiro. Pense que eu tenho hernia de disco e você tem hernia de disco, e a gente tem então esse grau de hérnia e o local da hérnia tudo igualzinho. A minha hérnia é idêntica à sua, ok? Muito bem. Tendo idêntica, então a gente deveria sentir a mesma dor. Mas não é isso que acontece. Fatores externos, por exemplo, pode ser a minha profissão. Supondo que eu trabalhe carregando muita carga. Então, o dia inteiro eu carrego carga, eu levanto coisa do chão e tudo mais. Enquanto você, por exemplo, fica o dia inteiro sentado. Você pode ter mais dor do que eu, ou eu mais dor do que você, por conta desse fator, por exemplo, laboral. Onde que eu trabalho? Um outro fator pode ser pensando aí na sua casa. O que você faz em casa. Então, como você senta, como é a sua rotina, como você dorme. Será que seu colchão é melhor que o meu? Será que você fica ali muito torta, muito torto no sofá? Ou não, ou de repente você não nem senta, nem deita, você tá aqui, ó, o dia inteiro ali trabalhando em casa, varrendo, lavando, sei lá. Com certeza, esses hábitos de trabalho, hábitos do dia a dia, vão influenciar na sua dor e na minha dor. Agora vamos para outro aspecto. Vamos pensar um pouquinho nos fatores internos, que são mais interessantes. Os fatores internos, eles podem estar relacionados, por exemplo, ao seu humor. Você pode ser mais bem-humorado do que eu. Eu sou um cara meio mal-humorado. Então, pode ser que, dependendo do meu humor, eu sinta mais ou menos dor, porque isso pode afetar a minha sensibilidade à dor. Pode ser que, durante muito tempo, eu pratiquei artes marciais e eu tenho uma resistência muito grande à dor. Então, a dor que eu sinto não é a mesma dor que você sente. Portanto, o nível de dor ele é relacionado a cada pessoa de acordo a multifatores. Então, nunca a dor que você sente é igual à do outro. E nunca a dor do outro vai ser igual à sua também. Bom, entendendo então que não temos dores iguais e que temos aí vários aspectos relacionados a essa dor, o que eu quero te falar é sobre um, uma coisa interessante que acontece quando a gente está com dor. Eu não sei se você já percebeu em você, mas se não percebeu, começa a prestar atenção. Se você não está em crise de dor, e aí vamos relacionar a dor com um fator geral. Estamos falando aqui da coluna, né? Mas pense em qualquer outra dor. Se você não tem uma dor de hérnia, de hérnia de disco, então pense em qualquer outro fator, qualquer outra dor. Quando você tem uma dor, você acaba evitando algumas coisas, né? Então, por exemplo, encravei a unha do dedão do pé. Eu evito pisar em cima do dedão do pé, né? Eu evito fazer isso. Eu acabo compensando com a outra perna e tudo mais. Quando você tá com dor na coluna coloca entre aspas, né? A gente tem dor ali na região, em alguma região da coluna, né? Uma região lombar, uma região cervical, né? Quando você tá com uma dor em alguma região ali relacionada à coluna, você evita alguns movimentos também, não evita? Então, se por exemplo, se flexionar as costas para frente é um movimento que dói, então é um movimento que provavelmente eu não vou fazer. Ou se eu for fazer, eu vou fazer mais devagarinho, com mais cuidado. Para baixar, pegar uma coisa do chão, putz, caiu a chave no chão. Nossa, eu tô em crise, e agora? Caiu a chave no chão e você tá em crise, você não vai abaixar simplesmente e pegar a chave do chão, né? Preciso pegar meu filho no chão, né? O meu filho é pequenininho e tal, e eu preciso carregar ele. Eu tô em crise,
eu tô com crise de hérnia, tô com dor. Será que eu vou abaixar de qualquer forma para pegar ele? Não, né? Você vai cuidar da forma como você abaixa. Você vai cuidar da forma como você se movimenta. Você vai cuidar da forma como você se senta ou como você se deita. Não vai? Olha como o nosso corpo é inteligente. Nosso corpo começa, através da dor, ele mostra para nós o que a gente não deve fazer. Poxa, se enfiar o dedo na tomada dá choque, então eu não vou ficar enfiando o dedo na tomada. Não é mais ou menos assim? Pois é. Então, é mais ou menos isso que o seu corpo quer mostrar para você. Fala, meu amigo, esse é seu corpo falando, tá? Meu amigo, não faça esse movimento da forma como você está acostumado a fazer. Porque isso te machuca. Isso tá te machucando. Então não faça. Olha, eu vou gerar uma contração nessa musculatura aqui para você entender que você não deve fazer esse movimento. Tá bom? É isso que seu corpo faz. Ele mostra para você e você começa a evitar o movimento. Pode ser que tenha tomado um remedinho, pode ser que não. Evita o movimento e aí você faz o quê? Começa a melhorar. Aí de repente você pega e vai no fisioterapeuta, vai num massoterapeuta, né? Eu espero que você vá em alguém que entenda o que está falando, tá? Não vai em qualquer pessoa, não. Sua coluna é um negócio precioso. Vai em alguém que entende o que está falando, tá bom? E aí você vai em alguém que entende o que está falando. Esse alguém percebe, então, que tem pontos gatilho, que tem tensão e tudo mais, alivia a tensão no lugar, né? Auxilia você com manobras para estar diminuindo a dor dessa hérnia, e aí você começa a ficar bem. E aí o que você faz? Abaixa de maneira errada, senta de maneira errada, deita de maneira errada e a crise volta. O que seria o ideal? Seria você estar sem dor e você conscientemente ajustasse os seus padrões, a sua rotina, os seus hábitos. Para quê? Para que você continue bem. Não dá para você melhorar, para você sarar de uma dor, né? Porque lembre-se que hérnia não se cura. Você pode fazer uma cirurgia, pode trocar, fazer uma prótese do disco e tudo mais. Ok, mas a hérnia que estourou, ela não cura. Beleza? Bom, então, qual que é a ideia? É melhorar a dor e, através de um tratamento que seja um tratamento onde você não precise da cirurgia, a gente chama de tratamento conservador. Através desse tratamento, você não precise operar, você não precise fazer a cirurgia. Porque é uma cirurgia. E sendo uma cirurgia, o disco que vai entrar ali não é mais o seu. Você já machucou o seu. E aí, é tipo assim, vai tudo cortar camadas de pele, músculo e tudo mais. Então, não vai ficar igual antes, né? Bom, não que não vá ficar bom, né? Mas não vai ficar igual antes. Mas enfim, então você tem essa ideia de que você precisa melhorar. Não dá pra você, vai no médico, toma um remédio, vai no fisioterapeuta, ele ajuda você a gerar um melhor equilíbrio ali. De repente você vai num personal trainer, bom também, e ele faz todo um processo de fortalecimento, né, de reestruturação ali, para que a sua musculatura sustente o seu corpo de uma forma que o estresse que esteja gerando naquele disco seja diminuído. Mas aí você chega em casa e você parece uma minhoca com cãibra no sofá. Não vai melhorar, não vai. Isso vai durar pouco tempo, entende? Você tem que ajustar hábitos. Pense que existe você antes da hérnia e existe você depois da hérnia, ok? A hérnia é um marco na sua vida. Se é uma hérnia que gera dor, ela é um marco na sua vida. Então você precisa mudar alguns hábitos. Outros hábitos que são interessantes também estão relacionados aos padrões mentais. Padrões mentais
são padrões, é a forma como você enxerga o mundo. Padrões mentais positivos ou negativos. Uma pessoa que é muito triste, muito para baixo, muito negativa, ela tende a sentir dor. É interessante, em pessoas com fibromialgia, existe um estudo que provou isso, né? Que pessoas com fibromialgia, por exemplo, tendem a sentir mais dor quando estão tristes. Isso é verdade para nós também. Você fica mais sensível quando está triste. Quando você está alegre, tá tudo no oba-oba, tá tudo feliz, tá tudo jóia, né? De repente você vai fazer um negócio que você gosta muito e não dói tanto quanto você vai fazer um negócio que você não gosta muito de estar fazendo. Interessante, né? O nosso corpo é muito doido e mente e corpo nunca se separam. Então não dá pra você cuidar da sua dor pensando só no corpo, só no físico e nem pensando só no mental. Para isso, a gente junta as duas coisas. E aí junta as duas coisas pensando na terceira coisa, que é o ponto mais importante de hoje. Esse ponto mais importante, eu não sei se você já captou a ideia, mas esse ponto mais importante é você. É você se cuidar. Quem vai cuidar, quem vai sarar sua hérnia é você. Não sou eu, como fisioterapeuta ou como educador físico, não sou eu. Não é o outro fisioterapeuta. Não é o médico. Ninguém vai sarar a sua hérnia de disco por você. Pensando em treino, por exemplo, assim, você não vai ser emagrecida. Você precisa emagrecer. Entende? Que ninguém vai fazer por você esse processo. Então esse processo é seu. Quem precisa melhorar a dor é você. Então, veja que o seu corpo mostra, mesmo sem você estar ligada nisso, o seu corpo já mostra que você precisa melhorar. O que você precisa fazer para melhorar. Mas você não dá atenção ao seu corpo que ele precisa. E a atenção, às vezes, é ouvir, é escutar. Né? É uma analogia, né? Mas escutar o que seu corpo quer dizer. Então, esse é o aspecto mais importante relacionado a tudo isso que eu estou falando. Se você está sentindo dor, se está ruim para você, quem precisa ter a consciência de buscar melhora e mudar hábitos para que essa melhora seja uma melhora eficaz e não seja um ciclo, né, onde você tem a crise, procura um especialista, toma a medicação, faz o tratamento conservador e volta a ter crises. Por quê? Porque nessa brecha aqui, ó, não teve mudança de hábito, não teve o querer, eu me dar importância. Então, essa é para você pensar e para você estar ligado. Tem uma frase que diz o seguinte: para que a gente consiga a cura, antes de mais nada, a gente precisa aceitar o tratamento. Aceitar o tratamento e entender a nossa condição. Legal? Fica a dica aí. Então, se você se cansou de sentir dores em decorrência da hérnia de disco, o primeiro ponto é ouvir o seu corpo e ter a consciência de que quem vai melhorar essa hérnia é você mesmo, em busca de um bom profissional, médico, fisioterapeuta, educador físico, para que o seu tratamento, de preferência, seja um tratamento conservador e que muitas vezes você pode fazer na sua própria casa. Na sua própria casa. Duvida, né? Então fica ligado que logo logo tem mais vídeos e eu vou mostrar isso para você. Por enquanto, eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.